Glória a Deus. Eu cumprimento a todos com a gloriosa e paz do Senhor. Amém? Amigo, irmão em Cristo. E eu estou aqui através desse vídeo para responder a pergunta de um amigo ouvinte que sempre acompanha os nossos vídeos. E as pessoas têm dúvida, a maioria das vezes, a respeito da Bíblia Sagrada. Pessoas que ainda não conhecem ainda o Evangelho, eles perguntam, questionam, a maioria das vezes, muitas coisas. E é por isso que eu falo que nós devemos estudar a Bíblia Sagrada. Theo significa Deus logia a ciência que estuda a natureza de Deus. Então vamos lá, meus amados irmãos, respondendo a pergunta do irmão. Ele falou assim: irmão, por que muitas pessoas pegam um texto ali e não lê o restante do texto? Eu incompreendi o que eu quis dizer. Muitas pessoas pegam um capítulo e lê somente um versículo e acaba de ler lá do começo, do primeiro. É muito importante isso que ele perguntou, porque eu estou com um livro aqui de Malaquias aberto. Eu estou com o livro Malaquias aberto. Para mim compreender mais juntamente com o irmão, eu tenho que começar. Quando você vai na escola, quando o professor te dá um livro, o professor, ele quer que você leia o livro lá do começo, para você entender. Você vai ler o título, você vai ler os capítulos, você vai ler o texto todo para compreender. Eu estou com o livro de Malaquias aberto. Eu trouxe esse livro por quê? Nós vamos entender uma coisa, que a maioria das vezes eles lêem isoladamente. Lá, eles começam lá do Malaquias 3, lá do Malaquias 3:10, enfim. Mas acaba esquecendo que tem o começo da história, a introdução. Observe que a introdução, ela vai dizer, entre os anos 500 e 400 a.C., o profeta Malaquias anunciou as mensagens de Deus ao povo de Judá, depois de haver sido reconstruído o templo de Jerusalém, e o povo não estava obedecendo às leis de Deus. Era necessário que eles abandonassem os seus pecados e as suas maldades. Malaquias também falou contra os sacerdotes. Amém? Então, a introdução vai falar que Malaquias é o último profeta do Antigo Testamento, que Deus levantou para instruir o povo, para ensinar o povo. Então, no capítulo 1 adiante, nós vamos entender a respeito da ingratidão do povo e o formalismo do sacerdote. Então, nós temos que entender uma coisa: toda vez que nós for ler a Bíblia, nós temos que transmitir. Se você pegou um exemplo, o capítulo de Malaquias, capítulo 1, você lê ele todo para levar para a igreja compreender, para não ficar fora do contexto, para não ficar aquela coisa chata. Você pode também pegar um capítulo e ler ele todinho, dali você vai tirar pérolas desse capítulo, você vai transmitir coisas grandiosas para a igreja através de um capítulo só, e a igreja vai entender. E a sua mensagem não vai ser enfadonha, não vai ser aquele enfado. E algumas pessoas não vão ficar frustradas. E observe que tem que ter cuidado para a gente não falar heresias. Entendeu? Por isso que a gente tem que ler, compreender, estudar a Bíblia. E nós temos que entender que a Bíblia Sagrada foi traduzida por diversos idiomas, desde o hebraico e gregos originais, sendo mais conhecido o latim como Vulgata. A maioria das traduções é baseada nos originais grego e hebraico. Então nós temos que entender outra coisa, que a Bíblia ela vem dos originais grego e hebraico. Então não está na linguagem nossa, no português, ela foi traduzida para nós. Mas o significado de algumas palavras originais
estão lá no grego e no hebraico. Então nós temos que estudar dicionários bíblicos para a gente compreender algumas palavras, alguns significados, para nós não se perder e cometer uma heresia dentro da igreja, porque às vezes dentro da igreja pode chegar uma pessoa, um doutor da lei, pode chegar quem? Um teólogo, pode chegar um professor de português, e como é que a gente vai explicar algo para alguém que tem um entendimento se a gente não tem para transmitir, entendeu? É por isso que nós temos que tomar cuidado. Eu encerro esse vídeo dizendo para você: o que falta hoje no meio do cristianismo é estudo bíblico, leitura, compreensão. Não é às pressas que você tem que ler a Bíblia. Leia com calma, com amor, peça discernimento primeiramente ao Espírito Santo. Amém? Que Deus abençoe. Eu deixo aqui essa orientação para mim e para você que é crente.